Sob a proteção divina, daremos início aos nossos trabalhos. São 19 horas do dia 26 de outubro de 2015. Havendo quórum legal, declaro aberta a 34ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas do ano de 2015. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da 33ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, realizada no dia 19 de outubro de 2015. Solicito a Vossa Excelência a dispensa da leitura. Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo com as como se encontra, caso contrário, se manifeste. Declaro aprovada a ata da 33ª sessão ordinária de 2015 da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas por 9 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas e expedidas. Boa noite a todos. Brotas 19, correspondências recebidas. Brotas 19 de outubro de 2015. Senhor Presidente, com nossos cumprimentos estamos enviando os balancetes de receita e despesa desta Prefeitura e os balancetes de receita e despesa do SAEB, referente ao mês de setembro de 2015. Cordialmente, Orlando Pereira Barreto Neto. Excelentíssimo senhor Bruno César Veronese Urbano, presidente da Câmara Municipal de Brotas. Os balancetes encontram-se na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. Ofício número 039 de 2015, Brotas 19 de outubro de 2015. Com nossos cumprimentos estamos enviando a esta colenda Casa de Leis o edital de publicação por fixação dos balancetes de receita e despesa consolidado dessa municipalidade, referente ao mês de setembro de 2015, solicitando que o mesmo seja fixado em local visível e de fácil acesso. Atenciosamente, Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor Bruno César Veronese Urbano, presidente da Câmara Municipal de Brotas. Os balancetes encontram-se na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. Correspondências expedidas. Portaria número 010 de 2015, de 15 de outubro de 2015. Bruno César Veronese Urbano, presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, na conformidade das atribuições que lhes são conferidas pelo Regimento Interno da Câmara Municipal, Lei Orgânica e considerando o Decreto Municipal número 4.073, de 1º de outubro de 2015, resolve. Fica determinado ponto facultativo nas repartições da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, no próximo dia 30 de outubro, sexta-feira, em razão da comemoração do dia 28 de outubro, Dia do Funcionário Público. Cumpre-se, registra-se e publique-se. Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, em 15 de outubro de 2015, Bruno César Veronese Urbano, presidente. Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, na mesma data. Vera Marta Molina, administradora da Câmara. Lido, senhor presidente. Encaminho para as comissões para os devidos pareceres o projeto de lei do Legislativo número 9 de 2015, de autoria do vereador Carlos Alberto Frederigi, que institui a obrigatoriedade de identificação visual nos locais e veículos de empresas prestadoras de serviço da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas e da outras providências. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da indicação número 53 de 2015, ou o vereador autor que o faça. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas. Indicação número 053 de 2015. Os vereadores subscritores da presente, na conformidade das atribuições que lhes são conferidas pelo Regimento Interno e pela Lei Orgânica do Município, indicam ao chefe do Executivo Municipal para que, através do setor competente, promova alteração no fluxo da Avenida Pedro Saturnino de Oliveira, restabelecendo a ligação com sentido único à Rua Castro Carvalho, passando de frente à Igreja Matriz, bem como implante áreas de estacionamento no referido trecho, disponibilizando vagas para idosos e deficientes físicos, colocando de placas de sinalização e proibição do tráfego de caminhões no local, conforme o projeto que segue em anexo. Justificativa. Interessa à população melhorar o fluxo dos veículos naquele trecho, além de atender a demanda de vagas de estacionamento. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 21 de outubro de 2015. Assina todos os vereadores, senhor presidente. Menos Eduardo Esteves, desculpa.
Lide, senhor presidente. Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para o uso da tribuna nessa fase, de acordo com o artigo 116, parágrafo 1º. Para uso da palavra na tribuna, o vereador Valdir, com assuntos: indicação 053 de 2015, 195 de 2013 e 048 de 2015, e CPFL. Senhor presidente, senhores secretários, nobres vereadores, senhores e senhoras presentes. Me inscrevi e também cumprimento você que nos acompanha através da internet e vai nos acompanhar amanhã através do rádio. Me inscrevi para 3 assuntos nesta oportunidade. O primeiro deles é sobre a indicação 053/2015, de autoria de 10 vereadores dessa casa, lida há pouco no expediente pelo senhor primeiro secretário. Ela por si só é autoexplicativa. Entendemos ser necessária a reabertura do trecho que liga a Avenida Pedro Saturnino de Oliveira com a Rua Castro Carvalho, por se tratar de uma região de acesso e de saída da cidade, registrando um fluxo mais intenso de veículos. Com a adoção da medida, haverá, com certeza, uma distribuição mais uniforme do trânsito, facilitando o acesso aos bairros Santa Cecília, Bela Vista, Jardim do Bosque, Jardim Europa, Dante Martinelli, São Benedito e outros, criando mais uma alternativa de disciplinar e desafogar o trânsito das avenidas Rui Barbosa e Ângelo da Ladeia. Também restringe a circulação de veículos pesados no local, ou seja, só para carros e com velocidade reduzida a 20 km por hora. O passeio público de frente à Igreja Matriz será dobrado de 2 metros para 4 metros, proporcionando mais segurança aos usuários, nivelando tanto na entrada quanto na saída do trecho, garantindo circulação de pedestres e cadeirantes. Será mantida uma área de estacionamento para aqueles que hoje já utilizam aquele local. Finalizando, senhor presidente e nobres vereadores, as alterações sugeridas, além de contribuírem para a finalidade principal, ressalta a importância das praças Benedito Calixto e Francisco Ribeiro dos Reis, sobre a qual está edificada a Igreja Matriz, cartão postal de nossa cidade. Um outro assunto que volta à tribuna é sobre a indicação 195/2013 048/2015. Há 2 anos, apresentamos juntamente com o vereador Modesto indicação no sentido de que fosse feita uma revisão, ou seja, uma redução nos percentuais de multa e juros incidentes sobre os tributos municipais. Eu acredito que foi com o Modesto, né? Posteriormente, apresentamos indicação de autoria de todos os vereadores desta casa, pedindo para que seja revista a aplicação de multa e juros da dívida ativa dos contribuintes perante a Prefeitura e o SAEB, adequando a realidade econômica. E eu me recordo que utilizei essa tribuna para comentar esta sugestão naquela oportunidade. Posso citar como exemplo um caso concreto em que um valor cobrado pela administração para a limpeza de um terreno, que é necessária porque envolve questão de saúde pública, como o projeto que será apreciado ainda na ordem do dia de hoje, no ano de 2013, portanto, há 2 anos e pouco,
foi estipulada em R$ 159,90, mais multa de R$ 78. Como não houve o pagamento na oportunidade para o ano de 2015, o valor cobrado, portanto o valor corrigido, acrescidos de juros de 12% ao ano. 3%, multa de 3% nos primeiros 30 dias, 5% nos outros 60%, no terceiro 7%, chegou a quantia de R$ 364,32. Valor esse que entendemos ser exorbitante, contrariando a lógica, porque penaliza excessivamente o contribuinte devedor, chegando a inviabilizar o pagamento integral. Também, uma vez arbitrada multa por descumprimento, entendemos que esta não deva sofrer novo acréscimo de multa, para não ter multa sobre multa. Volto a dizer que essa matéria deve ser revista, amplamente debatida e seguir critérios legais dentro daqueles estabelecidos nos demais órgãos da administração pública. Finalizando, não pode o contribuinte arcar com a despesa dessa a título de multa e juros. Penso que tudo isso leva a estimular a inadimplência e o consequente crescimento da dívida ativa. Esperamos, senhores vereadores, novos vereadores, que o Executivo se sensibilize e atenda esta reivindicação, porque é a vontade desta Casa. E o terceiro e último assunto que nós trouxemos para esta noite é, presidente, novos vereadores, tem sido frequente a falta, a queda de energia no nosso município. Para se ter uma ideia, nessa semana que passou, na quinta houve queda, na sexta também, na terça e quarta não sei porque estive ausente nesses dias. A situação se agrava, a população tem reclamado e tem tido prejuízo. Com esses transtornos, alguns podem até ser indenizados, outros nem buscarão seus direitos. Porém, esta não é a solução. É preciso sanar o problema. O contribuinte paga um valor alto em dia para ter energia. Está a companhia desrespeitando, inclusive, o Código do Consumidor. Entendo, senhor presidente e novos vereadores, que esta Casa tem obrigação, como representante do povo, pleitear junto à companhia, CPFL, a adoção de medidas que resolvam definitivamente o problema, com encaminhamento de ofício, expondo a situação e cobrando resultado. Nós temos que ser persistentes. Era isso, eu agradeço. Para o uso da palavra na tribuna, o vereador Júlio, com o assunto Sistema de Água e Esgoto. Boa noite, senhor presidente, boa noite, mesa diretora, boa noite, vereadores, boa noite, público presente, e boa noite, pessoal que nos assiste através da internet. Tem um assunto que eu vou colocar aqui, que o pessoal geralmente fala, isso não é bom, isso não dá voto, não é bom para o vereador. Mas eu não posso me omitir quando eu vejo que existe um problema e que esse problema ele pode ficar grave. Embora o nosso sistema de água e esgoto esteja sendo gerido, eu acho que bem gerido pela Márcia, nós temos um problema com relação ao sistema de esgoto. A nossa estação de tratamento aqui da cidade, ela já está no limite. Nós só não tivemos uma gravidade maior, porque nos últimos 5 anos, acredito que por
a questão psicológica, a questão da falta de água que acontece em outros municípios e tudo mais, fez com que a nossa população, de certa forma, economizasse água. Então, nos últimos 5 anos, nós não tivemos aumento do consumo de água na cidade. Ele tem se mantido estabilizado. Então, em consequência disso, não teve também um aumento dos efluentes que vão para a estação de tratamento, que já está no limite, né? E essa estação de tratamento nossa, ela necessita da sua ampliação, porque senão nós corremos o risco do Rio Jacaré se tornar sem balneabilidade. Imagina o Rio Jacaré não poder fazer em algum trecho dele o rafting, principalmente nesse trecho abaixo da estação de tratamento. Então urge, né, a ampliação da estação de tratamento, que o SAEB precisa contratar um profissional e colocar, são várias as soluções, estudar para que possa ser feita a ampliação da estação de tratamento e trazer segurança, né, a essa questão do nosso rio, principalmente nessa área que é muito sensível ao turismo. Todo mundo sabe que o turismo praticamente entrou em Brotas após a construção da estação de tratamento de esgoto e quando começou o rafting na cidade de Brotas. Então, é muito importante, né, essa questão. Então, o SAEB precisa fazer investimentos nessa área. A arrecadação de água e esgoto, a arrecadação da água hoje, se a gente fosse pegar, nós temos a arrecadação de água e a arrecadação de esgoto. A arrecadação de água, ela está deficitária, não cobre as despesas do sistema de água. Então o SAEB se utiliza de parte da arrecadação do esgoto para, de certa forma, subsidiar a arrecadação de água. E o gasto com o sistema de esgoto, ele é relativamente pequeno hoje, porque não tem as ações que seriam necessárias. É necessária a ampliação do sistema de tratamento de esgoto de Brotas, né? É necessário dotar o bairro do Broa do sistema de tratamento de esgoto, coleta de esgoto, emissário de esgoto. O Luiz está aqui, ele sabe desse problema que tem lá no bairro do Broa. E é importante que isso seja feito, mas dia menos dia, né, Itirapina já está sofrendo multa diária do Ministério Público, porque no bairro do Broa não tem ainda estação de tratamento. Eles vão fazer lá um investimento da ordem de 5 a 10 milhões de reais, com recursos da Água Limpa, para adotar lá o balneário Santo Antônio, de rede coletora de esgoto, emissário de esgoto, estação de tratamento de esgoto. E isso vai ser necessário também do lado de Brotas. Eu estimo, mais ou menos, os investimentos que têm que ser feitos ali no bairro do Broa, entre 5 e 10 milhões de reais, com rede de coletora de esgoto, tanto no residencial Lagoa Dourada, quanto naquelas casas da Orla. Pra vocês terem ideia, nas casas da Orla, que são em torno de 120 casas, não tem ainda rede distribuidora de água. São soluções individuais. O pessoal tem lá poço freático, que eles captam a água, e do lado, né, do outro lado do terreno, eles põem, faz uma fossa, que nem sempre é fossa cética. Então, é necessário, eu falo, trazer o bairro do Broa, né, e o Luiz, a gente tem discutido muito isso, para o século XX. Nós estamos no século XXI. E o Broa ainda tem algumas coisas que precisa vir para o século XX. Para ter, no mínimo, essa infraestrutura, né, da rede distribuidora de água nessas casas da Orla e rede coletora de esgoto. Não só nessas casas, como também no residencial Lagoa Dourada. Então, os investimentos que precisam ser feitos no sistema de esgoto, o SAEB não tem recursos, só o SAEB, para fazer isso. Mas uma vez feitos esses recursos que podem ser buscados na água limpa,
né, no programa do governo do Estado e, eventualmente, alguns programas do governo federal, o custo para manutenção desse sistema, né, aquilo que arrecada na rede de esgoto hoje vai subsidiar, vai ser suficiente, mais ou menos, para esse sistema. E a água vai ficar deficitária, vai continuar deficitária. Então, nós precisamos, aqui em Brotas, fazer uma revisão tarifária, introduzir a tarifa social para que a população de baixa renda não sofra tanto o aumento que vai ser necessário, mas que vai ser necessário um reajuste da tarifa de água e esgoto, vai ser necessário. E eu lembro que no mês de abril, maio, por aí, quando que foi que houve a revisão da energia elétrica? Que aumentou 50% a energia elétrica. Né? E o SAEB não teve o aumento, ele teve aumento lá atrás, no início de abril, em torno de 9%, que foi a inflação do ano anterior. Mas esse aumento que teve da energia elétrica não foi ressarcido ainda na tarifa de água e esgoto. Então, aumentou ainda o déficit do sistema de água. Então, a arrecadação, aliás, o gasto do SAEB, que era em torno de 20% com energia elétrica, hoje deve estar superior a 25%. Tá bem? Sim. Com a palavra, vereadores da Vela. Júlio, queria parabenizar você por essa matéria que você tem trazendo hoje aqui na tribuna dessa casa. E isso é uma luta minha a parte de esgoto. A gente sabe que é uma obra cara, que a prefeitura não tem recurso, mas existe um projeto do governo federal que me chama, se não me engano, Água Limpa, Água Azul, coisa desse tipo, que o bairro do Broa e Broa também, que pertence ao lado da cidade de Tirapina, e que também estava para entrar nesse projeto. E eu tive em reuniões esses tempos atrás com o presidente da PIB, que é o senhor Marcos Martinelli, e justamente eles estão muito preocupados com a represa do Broa. A represa do Broa, ela está criando um tipo de algas na represa, que essa algas só tem ela só cria onde tem fezes humanas. Então é preocupante a represa, podendo até perder essa represa, que é uma represa muito grande. A nossa represa ainda, que é a represa pequena, não foi notado ainda nenhum tipo dessa alga nela. Mas, como se sabe, a represa nossa da Lagoa Dourada do Broa está crescendo muito. E hoje nós estamos lá com mais de 600 casas naquele local. E todas com fossa negra. Então, é muito preocupante. Muito. E a respeito à água, Júlio, também, que eu fiz uma indicação a respeito da perfuração do nosso novo poço artesiano. Estamos esperando a SAEB liberar a documentação para fazer a nova perfuração do poço. Mas, como foi dito, não adianta só ter a água, precisamos ter também o esgoto daquela região. E está crescendo cada vez mais, que o Júlio mesmo sabe que foi ele que está fazendo um novo loteamento lá com mais 32 lotes, mais o Eco Village, então mais o outro loteamento que está a ser feito lá. Então precisamos urgente fazer alguma coisa por esse tipo. Obrigado, Júlio. Sim, só uma correção, o projeto Água Limpa é um projeto do governo estadual. Tá? Recurso do governo federal é através do FUNASA. Com relação ao problema que está acontecendo no Lago do Broa, cerca de, vamos jogar assim, 80% do que acontece na represa é proveniente do esgoto da cidade de Tirapina. Embora tenha também as fossas no balneário Santo Antônio. O que ocorre?
o esgoto que é gerado na cidade de Tirapina, embora tenha estação de tratamento, nessa estação de tratamento saem os efluentes com grande taxa de nitrogênio e fósforo. Nitrogênio e fósforo entrando na represa do Broa é como se fosse adubo, certo? Então, as algas que vivem, já que elas estão presentes na água, elas começam a se multiplicar. E se multiplicando, existe um ponto que ela vai, se ela exceder um determinado ponto, essas algas vão começar a morrer e vão começar a roubar o oxigênio da água. Aí entra um processo que chama eutrofização. E aí a água fica inapropriada para as atividades de balneabilidade lá no bairro. Então é necessário que Tirapina faça a sua parte, né? Tanto pegar o esgoto que sai dessa estação de tratamento já tratado e dar uma outra destinação, por exemplo, irrigação, como também do lado do balneário Santo Antônio, esse esgoto vai ser coletado e vai ser jogado diretamente praticamente na foz do Ribeirão do Feijão, onde encontra com o Ribeirão do Lobo e forma o Rio Jacareguaçu. Então, essas fossas que tem no balneário Santo Antônio não vão contribuir com o nitrogênio e o fósforo através do lençol freático para o lago. Mas do lado de Brotas, que tem o residencial Lagoa Dourada e as casas da Orla, é necessário também que tenha um sistema que colete esse esgoto, trate e lance abaixo do lago. Ele não pode ser lançado acima do lago. Então, por isso que fica caro. Então, você tem que fazer as redes coletoras, emissário e, eventualmente, a estação de tratamento na parte inferior, próxima onde é a hidrelétrica hoje lá. Mas tudo bem, com relação ao Broa. Mas a minha colocação é que, talvez eu nem esteja aqui, mas essa casa vai ter que pensar com relação à prefeitura, talvez nessa semana, ou semana que vem, vai estar assinando um contrato com a agência reguladora. E essa agência reguladora, isso que eu estou colocando aqui, ela vai demonstrar que vai ser necessário fazer essas correções, né? E vai ter que vir para essa casa, né? E essa casa vai ter que analisar. E eu peço que analise com carinho, porque se o SAEB ficar sem possibilidade de fazer investimentos, lá na frente quem vai sofrer a própria população, né? Eu lembro daquele período que que eu precisei entrar de interventor no SAEB para resolver o problema lá. E isso pode vir a acontecer se não tiver, né, dinheiro para investimentos. Eu sei que já está falando. O senhor tem 2 minutos, vereador. 1 minuto. Então, eu gostaria que vocês já fossem assimilando isso e colocando para a população também, que é mais importante, e hoje a água é colocada com qualidade, mas não só a água que é colocada na cidade tem que ter qualidade, mas tem que ter qualidade também o efluente que vai para o rio, porque o turismo também depende dessa questão, né, do efluente que sai da nossa estação de tratamento, que está no limite. Hoje a gente trata da ordem de 80% a redução da DBO, que está no limite. O ideal seria que a gente tivesse isso daí em torno de 90%. O ideal seria maior, mas pelo menos os 90% a gente precisava atingir. E como a gente vai ter agora o Santa Maria, as casas do CDHU, fica mais preocupante ainda, porque nós vamos ter uma população, né, de 400 lotes ali, vezes 4 pessoas, são 1.600 a 2.000 pessoas que vão vir de repente e que vai afetar claramente o nosso sistema. Para uso da palavra na tribuna, o vereador Frederige, com os assuntos frota municipal, convite, funcionalismo. Senhor presidente, senhores que nos acompanham nesta noite,
Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar aqui o senhor Gelder Batista, né, que se faz presente aqui também nesta noite. E também, senhor presidente, eu não me inscrevi, mas eu gostaria aqui de cumprimentar a Rádio Brotense pelos seus 65 anos, né, decorridos aí na semana passada, né, na pessoa do seu gerente aí, o Jefferson Ricardo, toda a equipe da Rádio Brotense pelo trabalho que tem feito, né, em nosso município. E também um evento que nós tivemos presente na última terça-feira, dia 20, né, da Igreja Renascer em Cristo, Mais Que Vencedores. Até esse convite foi lido aqui, nós tivemos a oportunidade de estar lá. Então, cumprimentar os organizadores, que foi um evento muito maravilhoso. O primeiro assunto, senhor presidente, é que através desta casa, nós fizemos um questionamento com relação àqueles problemas que estavam acontecendo na entrega de peças, né, da nossa frota municipal. Sabido que, através de pregão, licitação, era a firma de fora, de São Paulo, e teve alguns problemas. Então, através dessa casa, até outros vereadores levantaram essa questão, né? E em contato hoje com o Jim Sala, né, que é o encarregado da manutenção hoje, né, tivemos a grata notícia, né, que no último pregão, né, que ocorreu, as peças e a mão de obra serão realizadas pelas empresas do nosso município, né, o que vai agilizar bastante esse quesito de manutenção, né. A gente sempre teve essa intenção de que fosse realizado pelas empresas do nosso município, mas tudo tem que ser dentro, como eu já disse, da lei do pregão, da lei de licitação, né, e ganha aquele que fornecer os melhores preços e os melhores serviços. Permite uma parte? Sim, senhor. Com a palavra, vereador Modesto Alviato. Só para esclarecer, pela informação que eu tenho, é apenas a manutenção, as peças ainda continuam. Não, Modesto, as peças, a grande maioria delas serão daqui. As que não estiverem aqui no município, aí talvez essas que tenham mais assim um complexo, venham de outro município. Mas assim, pelo menos foi passado para mim hoje. Eu ouvi de um fornecedor, inclusive ele disse, agora que está atrasando, nós ganhamos. Quando pagava em dia, já não ganhava. Vamos fazer, né? Vai ter que ter paciência agora, né? Tem que administrar aí a crise e tocar a bola para frente. E outro assunto, senhor presidente, é com relação a um convite, né, em nome da AME Brotas, Associação dos Ministros Evangélicos de Brotas, convidar a toda a população brotense para o evento que acontecerá no próximo sábado, dia 31, a partir das 19 horas e 30 minutos, na Praça Amador Simões, né, uma peça teatral que traz por título Ao Pôr do Sol. Quando a noite chega, você pode ouvir a voz do seu coração, o que ele diz. Então, fica reiterado aqui o convite a toda a população brotense, e nós fizemos também através dessa casa a indicação que fosse feito eventos gospel na nossa cidade, até vai vir aí para frente o Dia da Bíblia. Então isso é importante, né, que venha acrescentar variedades de eventos em nosso município. E o terceiro assunto, senhor presidente, eu gostaria aqui de estar prestando nesta noite uma homenagem a todos os servidores municipais, estaduais e federais. Na próxima quarta-feira, dia 28, comemora-se o Dia do Servidor, e eu não poderia deixar de fazer a minha homenagem a todos os profissionais que dedicam sua carreira no funcionalismo público. Eu mesmo escolhi me decidir nesse segmento, e vejo a dedicação, o amor e o empenho dos funcionários, mesmo em situações adversas. O servidor público, geralmente, está direcionado em atender a população em seus momentos de dificuldade e vulnerabilidade. Por isso mesmo, o funcionário não escolhe apenas uma profissão, mas o ofício pessoal de servir ao próximo. É muito comum se atirar pedras sobre o trabalho de alguns profissionais e poucas vezes, pelas redes sociais, pelo rádio ou pessoalmente, vemos demonstração de gratidão pelo trabalho dos funcionários. Mas quero aqui dizer que as pessoas com quem tenho o prazer de conviver no funcionalismo público têm, além do profissionalismo, uma dedicação pessoal em ver o melhor para a população. E muitas vezes enfrentam a falta de estrutura, de material de trabalho, ou até mesmo a burocracia,
para poder atender a população. As homenagens ao funcionalismo geralmente são feitas às grandes figuras e são muito justas, mas hoje gostaria de focar os funcionários que estão no pelotão de frente para fazer a municipalidade funcionar. Os garis, os serviços gerais, os profissionais da saúde, os atendentes, os motoristas, os escriturários, os fiscais, pessoas que lidam diretamente com o público e que precisam enxergar não só o munícipe, mas o ser humano que estão atendendo. Como já disse, quem precisa do servidor público geralmente está num período delicado de sua vida, seja na saúde ou nos negócios. Por isso, ainda mais importante o papel dos servidores que dedicam além da formalidade. Senhor Presidente, governos são transitórios, mas o funcionalismo, seja na esfera municipal, estadual ou federal, é o alicerce que sustenta as instituições. E quero deixar aqui a minha homenagem especial a todos os funcionários públicos de todas as classes. Boa noite a todos e que Deus nos abençoe. Para uso da palavra na tribuna, o vereador Sucena, com o assunto requerimento. Senhor presidente, nobres vereadores, aqueles que nos honram com a presença na noite de hoje e aqueles que nos assistem pela internet. Eu me inscrevi apenas para um assunto que é a respeito da resposta que nós tivemos de um requerimento que nós fizemos nessa casa no dia 1º de outubro. Nesse requerimento, eu solicitava que, através, obviamente, do prefeito municipal, se existe algum controle sobre o pagamento de honorários sucumbenciais. Não se preocupe com a palavra não, porque é uma palavra realmente que nem tem no dicionário, mas refere-se a dinheiro. Honorários sucumbenciais aos advogados que atuam em processos que envolvam a administração municipal e a autarquia da SAEB. E o segundo, caso positivo, qual o montante pago no período dos últimos 24 meses, discriminando-se os valores de cada mês. De princípio, antes que já possam colocar alguma questão no ar, eu fui, antes de fazer esse requerimento, procurado por um casal que me informou a respeito desses valores, né, que são pagos ao advogado que trata desse assunto na prefeitura. E eles me diziam, inclusive, que esses honorários eram mais elevados que o do próprio prefeito da cidade. Não se questiona, não estou questionando, né, quanto que deve ou quanto não deve ganhar. Na minha vida particular, quanto que eu ganho ou quanto deixo de ganhar é um problema meu. Mas na vida pública, nós temos que verificar. Muito embora isso aqui possa ser até um pouco constrangedor, nós não temos que ter receio de nos colocarmos a respeito dos valores que são oriundos da coisa pública. Recentemente, vocês devem se lembrar que nesta casa nós recebemos até um abaixo-assinado com 13 pessoas questionando os valores dos vereadores. Por que não abrir a discussão? E na resposta que eu recebi do requerimento, uma resposta desnecessária em relação ao tamanho, porque a minha pergunta foi simples. Uma das coisas que colocaram é que, cita inclusive o artigo 23, que os honorários incluídos na condenação por arbitramento ou sucumbência pertencem ao advogado, tendo esse direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Depois tem toda uma colocação aqui, que eu já disse, desnecessária, citando a jurisprudência, não é necessário. Eu apenas perguntei e gostaria de saber, como vereador, como homem público, como cidadão, quanto que ganha. Qual é esse valor? Por isso que eu pedi nos últimos 4 meses, para a gente ter um referencial. E
Não veio essa resposta, e talvez não seja se há necessidade, se tem receio de colocar o quanto que ganha, mas é importante, inclusive, coincidentemente, vocês devem ter verificado no jornal de hoje, na cidade de Torrinha, tem aqui em mãos o jornal, prefeito quer aumentar em cerca de 70% o salário de procuradores jurídicos de Torrinha. Vocês sabem quanto ganha um procurador jurídico de Torrinha, que é muito importante o cargo dele? Exatamente o nosso vereador Valdir Esgorlou, R$ 1.700. E ele está reivindicando, no caso o prefeito, apresentando para que praticamente quase que dobre esse salário. Por que eu estou dizendo isso e por que eu trago esse assunto em pauta? Porque aí chega o ano que vem, quando nós vamos discutir, né, quanto que se ganha, quanto dinheiro público, como agora há pouquinho o nosso vereador esteve aqui questionando, né, o dia do funcionário público, que vai ser quarta-feira agora, e que adianta as homenagens ao funcionário se ele não ganha aquele valor que é justo? Então, você precisa ter um parâmetro para saber quanto que é esse valor e quanto não é. Nós vivemos uma situação, num país capitalista, que é natural. A pessoa faz o preço dela, paga quem quer. Mas ele tem que entender que na coisa pública, esse questionamento não é uma questão de inveja ou de querer que a pessoa ganhe menos. É uma questão de procurar, de uma forma, pelo menos, mais justa, quanto que se paga para um determinado cargo público. É importante em todo o setor, não só na parte de administração privada como pública, que o funcionário ganhe um bom salário. Logicamente que esse salário é relativo. Para uns pode ser pouco, para outros muito. Eu não conheço uma pessoa que ganha um salário que acha que o salário dele é justo. Sempre acha que ganha pouco. Então, quando eu fiz esse questionamento, a minha preocupação era essa. Saber o quanto, para que a gente tenha também um parâmetro, para que quando ano que vem nós estivermos estudando os valores que serão colocados, e essa casa que vota, no caso, o salário do vereador e o salário do prefeito, tenha também um parâmetro. Então eu gostaria de deixar claro, para que não haja essa preocupação. E vou só ler o final, que pelo menos dentro da resposta que me deram, deixou um pouquinho mais aliviado em relação a esses valores. Ao final diz aqui, ao arremate, importante dizer que a grande maioria, mais de 90% das demandas judiciais desse município, decorrem do ajuizamento de execuções fiscais. Essas execuções são processadas a cada 4 anos, tendo o contribuinte, dentro desse prazo, a oportunidade de quitar os débitos, sem a incidência de qualquer despesa judicial. Nelas é inserida os honorários do advogado, sendo que anualmente o setor de dívida ativa envia comunicado dessa natureza aos contribuintes. Menos mal. Então é importante que a gente saiba, para que sejam as coisas realmente transparentes em relação ao chamado dinheiro público. Muito obrigado, senhor presidente. Inscrito, senhor presidente. Nada mais havendo para tratar na fase do expediente, traremos a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da emenda modificativa número 1 de 2015, de autoria do vereador Antônio Sucena Bonifácio, que altera a redação do artigo 18 do projeto de lei complementar número 7 de 2015, de autoria do Executivo Municipal. Emenda modificativa número 001 ao projeto de lei complementar do Executivo, número 007, de 15 de outubro de 2015. Altera a redação do artigo 18 do projeto de lei complementar número 007, de 24 de setembro de 2015, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o combate à proliferação dos mosquitos, a Aedes aegypti e a Aedes albopictus, institui sanções e dá outras providências. Artigo 1º, o artigo 18 do projeto de lei complementar número 7, de 24 de setembro de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 18. O Poder Executivo deverá realizar campanhas sobre o disposto nesta lei, como campanhas educativas, com o fim de conscientizar a população sobre as formas de controle e erradicação dos mosquitos, a Aedes aegypti e a Aedes albopictus. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação,
Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 15 de outubro de 2015. Antônio Sucena Bonifácio, vereador. Senhor presidente. Coloca a emenda modificativa número 1 de 2015 em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador autor Antônio Sucena Bonifácio. Senhores vereadores, apenas para fazer uma colocação logicamente simples, que podem verificar a respeito do projeto que nos é enviado, que é um projeto de importância, mas também mais importante é a conscientização que a Prefeitura, né, através dos seus órgãos competentes que nos enviam esse projeto, que também faça parte dela. Por isso, se vocês verificarem, né, no projeto original, está que poderá. Então nós estamos alterando para deverá, para que realmente a Prefeitura também faça parte dela. Uma palavra simples, mas que muda todo o contexto. Muito obrigado, senhor presidente. Posso falar, senhor presidente? A emenda modificativa continua a discussão. Com a palavra, vereador Pedro Valdires Gordão. Senhor presidente e nobres vereadores, com relação à emenda apresentada pelo nobre vereador, professor Sucena, número 01/2015, ela não se trata de uma alteração qualquer. Aquilo que era facultativo, com a emenda aprovada, passa a ser obrigatório. Né? Aquilo que poderia ser feito ou não, no artigo 18 do projeto de lei complementar 07/2015, agora com certeza será. Está mudando completamente a ação. Eu adianto e voto favorável à emenda do nobre vereador. Obrigado, vereador. E mais que pertinente também é bom colocar que a partir do momento que a Prefeitura Municipal está cobrando do município uma atitude, ela deve informá-lo antes. Então, a partir dessa emenda também fica claro que a Prefeitura deverá tomar as medidas necessárias também. A emenda modificativa continua em discussão. Coloque em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovada em única votação a emenda modificativa número 1 de 2015 por 10 votos favoráveis. Presidente. Com a palavra, o vereador Desley Eduardo Esteves. Entregar a redação final da Comissão de Justiça e Redação. Sendo assim, eu solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do projeto de lei complementar número 7 de 2015, já com a emenda aprovada. Redação final da Comissão Permanente de Justiça e Redação ao projeto de lei complementar do Executivo número 007/2015. Dispõe sobre o combate à proliferação dos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus. Institui sanções e dá outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no município da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, medidas de combate à proliferação dos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus. Artigo 2º. Para se alcançar os objetivos estabelecidos na presente lei, serão aplicadas sanções aos proprietários de imóveis nas áreas urbanas e rurais que possibilitem a proliferação dos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus. Artigo 3º. É dever de todos os proprietários de imóveis no município da Estância Turística de Brotas a conservação de suas áreas internas e externas, visando a tomada de cuidados preventivos contra a não proliferação de criadouros dos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus. Parágrafo único. A fachada externa, bem como a testada da propriedade ocupada, é considerada para efeitos desta lei como extensão e parte da área de conservação de que trata o caput desse artigo. Artigo 4º. Os proprietários, possuidores, detentores ou responsáveis a qualquer título devem permitir o ingresso em seus respectivos imóveis dos agentes de saúde ou qualquer outra autoridade sanitária responsável pelo trabalho de controle de endemias e devidamente identificados para a realização de inspeção, verificação, orientação, informação, aplicação de inseticida ou quaisquer outras atividades específicas de combate aos vetores. Parágrafo único. Poderá o agente de saúde ou a autoridade sanitária, sempre que caracterizada a situação de iminente perigo à saúde pública, promover o ingresso forçado
em imóveis particulares, nos casos de recusa ou de ausência de alguém, ou que lhe possa facultar a entrada, quando esse procedimento se mostrar fundamental para a contenção da doença ou do agravo à saúde, adotando-se as medidas judiciais cabíveis, inclusive auxílio de força policial. Artigo 5º. É proibido nas residências, estabelecimentos comerciais, empresariais, industriais das áreas urbanas e rurais do município da Estância Turística de Brotas a falta de asepsia adequada no armazenamento de lixo, entulho, dentre outros que acumulem água e que possibilitem a proliferação de criadouros dos mosquitos, Aedes aegypti e Aedes albopictus. Artigo 6º. Os proprietários, possuidores, detentores ou responsáveis, a qualquer título, de imóveis, com ou sem edificação, localizados no município da Estância Turística de Brotas, são obrigados a adotar medidas necessárias para mantê-los limpos, sem acúmulo de lixo, entulhos e demais materiais insercíveis, e evitar quaisquer outras condições que propiciem a presença e a proliferação dos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus, transmissores da doença da dengue, da chikungunya e outras doenças, ou de quaisquer outros animais transmissores ou não de moléstias ao ser humano. Parágrafo único. Os cuidados sanitários impõem-se de forma solidária, sem benefício de ordem, entre proprietários, possuidores, detentores ou responsáveis, a qualquer título de imóveis urbanos ou rurais, construídos ou não, habilitados ou não, e abrangem. Inciso 1º. A limpeza periódica do imóvel com a capina e a remoção de entulhos e lixo. 2. A drenagem de empoçamentos de águas de qualquer origem, de modo a evitar a formação de ambiente propício à postura de larvas por parte dos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus, ou a proliferação de qualquer outro vetor de transmissão de doenças. 3. A limpeza e a desinsetização de fossas e outras cavidades que se mostrem propícias à proliferação de insetos e animais transmissores de doenças. Artigo 7º. Os estabelecimentos que armazenem, produzem, comercializem ou reciclem pneus, recipientes plásticos, garrafas, vidros, vasos, ferro velho, material de construção ou outros recipientes que possuam acumular água e se tornarem criadores de Aedes aegypti e Aedes albopictus deverão providenciar cobertura adequada ou outros meios que impeçam o acúmulo de água oriunda ou não de chuvas, respeitadas as demais normas legais aplicáveis à espécie. Parágrafo único. Os materiais depositados nos estabelecimentos referidos no caput deverão ser acondicionados distante 1 metro dos muros limítrofes de qualquer outro imóvel, da forma a permitir o livre acesso para a aplicação periódica de inseticida, quando necessário. Artigo 8º. Os proprietários, possuidores, detentores, os responsáveis a qualquer título de imóveis em construção, bem como os responsáveis pela execução das respectivas obras públicas ou privadas, são obrigados a drenar a água acumulada nos fossos, maceiras e piscinas, bem como adotar medidas de proteção respeitadas as normas e posturas municipais, que evitem o acúmulo de água originada ou não de chuvas, e a realizar manutenção e limpeza dos locais sob sua responsabilidade, providenciando o descarte ambientalmente correto de materiais insensíveis que possam acumular água, esteja a obra em execução ou paralisada. Artigo 9º. Os proprietários, possuidores, detentores ou responsáveis a qualquer título de imóveis com piscinas são obrigados a manter tratamento adequado da água, de forma a não permitir a presença ou a proliferação de mosquitos. Artigo 10. Os proprietários, possuidores, detentores ou responsáveis a qualquer título de imóveis são obrigados a manter os reservatórios, caixa d'água, cisternas
ou similares devidamente tampados e com vedação segura, de forma a não permitir a introdução de mosquitos e, consequentemente, sua desova e reprodução. Artigo 11º. Os proprietários, possuidores, detentores ou responsáveis a qualquer título de floriculturas e viveiros de plantas ficam proibidos de utilizar vasos, floreiras ou quaisquer outros ornamentos ou recipientes de qualquer natureza que não possuam orifício de drenagem. Inciso 1º. As floriculturas e demais estabelecimentos empresariais que comercializem bromélias ou qualquer espécie de planta que acumule água terão prazo de 60 dias a contar da publicação desta lei, para criar um adesivo de advertência aos consumidores, o qual deverá conter todas as orientações quanto aos cuidados sobre a proliferação dos mosquitos transmissores da dengue e de outras doenças do cultivo destas plantas. Parágrafo 2º. No ato da venda direta ao consumidor, ou quando utilizados em jardins, essas plantas deverão ser entregues com adesivo de advertência. Artigo 12º. Serão aceitas reclamações ou denúncias de estabelecimento comercial, empresarial, residências ou qualquer tipo de imóvel, com ou sem edificação, sobre os quais haja suspeita de criadores dos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus, transmissores de doenças pela ouvidoria municipal. Artigo 13º. A Secretaria Municipal da Saúde é o órgão designado para a plena aplicabilidade dos dispositivos expressos nessa lei. Parágrafo único. Os agentes de saúde ou as autoridades sanitárias efetuarão rotineiramente visitas dos imóveis, empresas, terrenos baldios, clubes de lazer, entidades essenciais, sítios, chácaras, fazendas e demais imóveis sediados no município da Estância Turística de Brotas, orientando sobre as medidas de prevenção contra a proliferação dos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus. Artigo 14º. A propriedade em que for encontrado o foco do mosquito Aedes aegypti e Aedes albopictus sujeitará aos seus proprietários as seguintes sanções. Inciso 1º. Em se tratando das residências: A. Na primeira incidência, advertência. B. Na segunda incidência, multa de R$500. C. Nas demais incidências, o dobro do valor anteriormente apenado a cada autuação. Inciso 2º. Em se tratando de estabelecimentos comerciais, industriais ou outros: A. Na primeira incidência, advertência. B. Na segunda incidência, multa de R$1.500. C. Nas demais incidências, o dobro do valor anteriormente apenado a cada autuação e a suspensão do alvará municipal de funcionamento. Parágrafo 1º. Responderá pelas sanções acima referidas o titular das propriedades que constar no cadastro imobiliário do setor de lançadoria da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas. Parágrafo 2º. Responderá solidariamente pelas sanções pecuniárias a pessoa jurídica que se situar sobre o imóvel descumpridor desta lei. Parágrafo 3º. A cessação de suspensão do alvará de funcionamento estará sujeita à dissipação integral das irregularidades encontradas, bem como o pagamento integral das multas previstas nesta lei. Artigo 15º. Os valores estabelecidos nas multas pecuniárias de que trata a presente lei serão atualizados anualmente pelo índice do IPCA do IBGE, ou outro oficial que venha a substituí-lo. Artigo 16º. A arrecadação proveniente das multas expressas nesta lei será destinada ao Fundo Municipal de Saúde para a realização de ações de controle de vetores. Artigo 17º. Aos recursos interpostos por conta das apenações previstas na presente lei, aplicam-se subsidiariamente as disposições do artigo 327 e seguintes do Código Tributário deste município, instituído pela Lei Complementar Municipal número 001, de 12 de dezembro de 2003, e alterações. Artigo 18º. O Poder Executivo deverá realizar campanhas sobre o disposto nessa lei, bem como campanhas educativas,
com o fim de conscientizar a população sobre as formas de controle e erradicação dos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus. 19. As despesas decorrentes com a aplicação da presente lei correrão por conta de dotações próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. 20. A presente lei será regulamentada por decreto do Executivo, no prazo de até 90 dias. Artigo 21º. Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação. Comissão Permanente de Justiça e Redação, em 26 de outubro de 2015. Nidisley Eduardo Esteves, presidente. Cláudio Gonçalves, relator. E Valdomiro Rodrigues Filho, membro. Lido, senhor presidente. Coloco o projeto de lei complementar número 7 de 2015 em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Antônio Luciano Bonifácio. Senhor presidente, novos vereadores, a respeito desse projeto de lei complementar, após a leitura dos diversos artigos, reforça a importância da emenda que eu apresentei a respeito do deverá. Como vocês verificaram, né, por todo o acompanhamento, a responsabilidade de todos nós. Quando eu digo todos nós, não só o munícipe que paga os seus impostos, mas também a prefeitura. Nós temos acompanhado, todos nós aqui, durante longo tempo, esses últimos anos, as campanhas que são feitas, inclusive na televisão, a respeito dessa praga, né, que é a dengue. E nós não temos visto o resultado. A cada ano que passa, mais casos estão aumentando. E essa preocupação agora do Poder Executivo é muito importante. Essa vinda desse projeto de lei complementar, para que realmente tome providências necessárias e aquele munícipe que não cumprir, vai acontecer aquilo de doer no bolso. Logicamente que os munícipes não estarão acompanhando todos os artigos, mas que a prefeitura tenha, pelo menos, aí o bom senso de enviar para que eles possam saber que vai doer no bolso. Aí sim, quem sabe, cada um tome conta do seu terreno, do seu imóvel, para que a gente tenha, pelo menos, uma esperança de que mude esse quadro, que não é só aqui em Brotas, é no estado de São Paulo inteiro e talvez no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Júlio Lourenção Neto. Alô. Eu gostaria de colocar em destaque o parágrafo 1º do artigo 14, inciso 2, item C, parágrafo 1º. Responderá pelas sanções acima referidas o titular da propriedade que constar no cadastro imobiliário do setor de lançadoria da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas. Qual que é a minha preocupação? É no sentido de que, por exemplo, tem um imóvel que está alugado. Quem que vai pagar a conta? É o titular do imóvel, embora a irregularidade esteja sendo cometida por quem alugou. Então eu gostaria de colocar em destaque isso aqui, colocar em discussão, ver o pensamento dos nobres colegas com relação a como que a gente poderia tratar esse parágrafo 1º aqui. Vou colocar de novo. Responderá pelas sanções acima referidas o titular da propriedade que constar no cadastro imobiliário do setor de lançadoria da Prefeitura Municipal de Estância Turística de Brotas. Com a palavra, vereador Modesto Salviato. Pelo que eu entendo, está correto, porque quem responde é o proprietário. O proprietário deve sim tomar cuidado ao fazer o contrato de aluguel, constar que as responsabilidades sobre isso devem ser dele, porque aí sim o proprietário tem como acioná-lo, né? Posteriormente, se ele vier a ser multado. Agora tem que ser em cima de quem está o nome, porque a prefeitura, no cadastro dela, ela tem o proprietário do imóvel e não quem aluga. Com a palavra, vereador Pedro Valdir Gorlão. Com a palavra, vereador Antônio Luciano Bonifácio. Senhor presidente, a colocação que o novo vereador Júlio faz é procedente e eu me preocupo também. Mas acredito que quem tem que assumir essa responsabilidade seria quem está morando. Porque é muito fácil você jogar a responsabilidade do proprietário. Talvez o vereador Modesto esteja correto também, que já faça um termo de compromisso quando alugar.
Mas a gente tem que fazer com que as pessoas assumam a responsabilidade ao invés de transferir. Então, na minha opinião, quem está alugando, quem está morando no local, que deveria assumir as responsabilidades. Bom, sendo dessa forma, o que a gente pode fazer é colocar o texto em votação em destaque, ou então sugerir às Vossas Excelências que peçam a vista do projeto para que seja feita uma emenda modificativa. Vai ter uma segunda votação posterior. Pode alguém quiser apresentar a emenda. Apresentar a emenda antes da segunda votação. Sendo que, eu continuo dizendo, é que nem você pode ver a respeito de CPFL, quem é acionado é o dono do imóvel. Tem que haver no contrato de aluguel que a pessoa deve, todo mês ao pagar aluguel, levar o recibo de pagamento de água, de luz e outros. Né? É assim que funciona a lei, pelo que eu tenho conhecimento. Eu entendo que possa ser votado na data de hoje e feita a correção, porque eu também penso que, através do contrato, pode ser colocado até um parágrafo único, que através da demonstração do contrato de aluguel, que seja responsabilidade do inquilino no caso. Então acho que pode ser feita a modificação também. Mas vamos colocar em votação então hoje, pela votação, e durante a semana eu sugiro às Vossas Excelências que façam os debates necessários. Projeto de lei complementar continua a discussão. Coloco em primeira votação, a votação será nominal. Vereador Antônio Sucena Bonifácio. Vereador Eduardo Esteves. Favorável. Vereador José Américo. Favorável. Vereador Luiz da Vela. Favorável. Vereador Modesto. Favorável. Vereador Fred. Favorável. Vereador Mirinho. Favorável. Vereador Valdir. Voto favorável, senhor presidente, já ressalvando que nós vamos fazer essa correção futura. Vereador Júlio. Favorável, mas com alteração nesse parágrafo. Vereador, veja bem, senhores, nós estamos votando o projeto de jeito que está e estamos se comprometendo durante a semana a debater o assunto. Sim, se não for favorável debatido, na será situação colocado. testada, depois a gente apresenta uma... Vereador Macalé. E eu, vereador Bruno, que tem direito ao voto, voto favorável. Solicito ao senhor secretário que proceda ali. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei complementar número 7 de 2015 por 11 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do projeto de lei do legislativo número 7 de 2015, de autoria do vereador Carlos Alberto Federige, o qual acrescenta dispositivos da lei municipal 1409 de 27 de agosto de 96. Consulta o plenário sobre a dispensa da leitura. Coloco o projeto de lei do legislativo número 7 de 2015 em discussão. Com a palavra, vereador Valdir Gorlão. Nós dissemos, senhor presidente, nós vereadores, na última sessão, que era preciso alterar a redação. As mudanças dependem do estudo maior, preciso mais tempo. Votamos hoje o projeto do vereador, nobre vereador Fred, que dá início a essas alterações. E temos o compromisso de apresentar as outras necessárias para serem discutidas e votadas brevemente por essa casa, complementando a ideia inicial proposta pelo nobre vereador. Adianto sim, senhor presidente. Projeto de lei do legislativo número 7 continua em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei do legislativo número 7 de 2015 por 10 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do requerimento número 80 de 2015, de autoria do vereador Pedro Valdir Gorlão. Requerimento número 080 de 2015, Pedro Valdir Gorlão, vereador à Câmara Municipal da Estância Turismo de Brotas, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno, em especial o artigo 155, incisos 1 e 3, requer o encaminhamento de votos de congratulações à Rádio Brotense, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido por ela, em nosso município. Nesta terça-feira, a Rádio Brotense estará aniversariando. Ela, que desempenha papel importante há 65 anos no ar, levando informação, entretenimento e cultura a todos nós. Não poderia deixar de reconhecer a importância desse veículo de comunicação em nossa cidade. Também da minha satisfação por fazer parte, há quase 20 anos, divulgando a música sertaneja. Por isso, senhor presidente, propomos à mesa, ouvido o plenário, nos termos regimentais e vigentes, faça constar de seus anais os mais autênticos e sinceros votos
de congratulações à Rádio Brotense, bem como em todos os meios de comunicação de nosso município, extensivo aos diretores e funcionários. Plenária Vera Silva Albuquerque Mauro, em 19 de outubro de 2015. Pedro Valdez Gorlão, vereador. Requerimento número 80 de 2015, em discussão. Olá, senhor presidente. Com a palavra, vereador autor Pedro Valdez Gorlão. Na última sessão, fiz uso da tribuna sobre esse assunto. Disse naquela oportunidade da importância e do valor desse meio de comunicação. E também acabamos de ouvir aqui através do requerimento. Nem mesmo com a modernização o rádio mantém essa característica. É ouvido em diversas situações e ocasiões. No café da manhã, no trabalho, na caminhada, no trânsito, no banho e em tantos outros locais. Também é ele que é o companheiro de muitas pessoas, especialmente as donas de casa. A Rádio Brotense possui uma programação diversificada, conquistando vários públicos, da criança até o idoso. São essas e outras as razões pelas quais ela se mantém em atividade por 65 anos. Sua trajetória se confunde com a história de Brotas, por onde passaram várias pessoas que deixaram suas marcas. Não podemos esquecer dos funcionários, dos proprietários, diretores responsáveis que acreditaram e continuam acreditando nesse projeto, merecendo nosso respeito e admiração. Também adianto, senhor presidente, meu voto favorável ao requerimento. Requerimento número 80 de 2015 continua a discussão. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Edisley Eduardo Esteves. gostaria de parabenizá-lo, vereador Valdir, pela moção e aproveitar também para parabenizar a Rádio Brotense e dizer que eu fui repórter da rádio 2002 a 2005, quando o Neilton apresentava o programa Jornalismo da Brotense, e foram 3 anos maravilhosos, uma equipe maravilhosa atualmente trabalhando lá, e que Deus continue abençoando, que ela continue trazendo as informações à nossa sociedade. Parabéns, Rádio Brotense, e parabéns ao vereador pela moção. Obrigado e boa noite. Requerimento número 80 de 2015 continua a discussão. Coloque em única votação quem estiver de acordo permaneça como se encontra, caso contrário se manifeste. Declaro aprovado em única votação requerimento 80 de 2015 por 10 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para o uso da palavra nessa fase, de acordo com o artigo 121 do Regimento Interno. Senhor presidente. Não havendo vereadores inscritos, eu gostaria de formar uma comissão pelo vereador Eduardo Esteves, jornalista, o vereador Pedro Valdez Gorlão, companheiro da rádio, para receber o proprietário do jornal Tribuna Comunitária, o senhor Gelder Batista, para receber das mãos do autor vereador, no caso o meu Bruno César Leonésio Urbano, o requerimento de congratulações número 32 de 2015, pela comemoração do 17º aniversário do jornal. Antes até de Vossa Excelência, que já foi vereador dessa casa, da tribuna, gostaria de proferir algumas palavras até antes de entregar o requerimento, né, as congratulações, que pouca gente sabe, mas eu já tive o prazer de trabalhar no jornal Tribuna Comunitária. Em meados de 2003, 2004, se não me falha a memória, quando eu voltei, tinha trancado uma faculdade, eu voltei e fui muito bem recebido e fui orientado depois, por Vossa Excelência, o senhor deve se lembrar disso, a seguir uma nova carreira, que eu tinha outros dotes, digamos assim, né? E que eu fiz, e hoje, graças a Deus, então eu tenho uma gratidão muito grande pelo senhor.
o senhor que me acolheu muito bem, e um jornal de extrema confiança, democrático, que sempre traduz em linhas simples a maior realidade, tudo que vem acontecendo na nossa cidade, sempre de maneira honesta e democrática. Então, é com muito orgulho que eu profiro esse requerimento de congratulações a Vossa Excelência. Vou até pedir para o Valdir ler, se possível. Requerimento de congratulações número 032/2015. O Poder Legislativo Brotense homenageia o jornal Tribuna Comunitária, na pessoa de seu proprietário, o senhor Gelder Batista, pelos 17 anos de existência, sempre levando ao leitor a informação precisa de forma clara e isenta, respeitando a inteligência do leitor ao interpretar a notícia. Autoria do vereador Bruno César Veronese Urbano, aprovada pelo plenário em 23 de março de 2015, assinado pelo presidente e vereador Bruno César Veronese Urbano. E eu também, se Vossa Excelência permitir, gostaria de, no mesmo sentido, dizer o seguinte, que ainda há pouco falamos da modernização dos meios de comunicação. Falamos da importância do rádio. Não menos importante é o jornal escrito, que para sua manutenção exige conteúdo e credibilidade, provocando a reflexão através de matérias apresentadas de forma imparcial, como lemos há pouco ainda aí. Entendemos que o jornal Tribuna Comunitária desempenha esse papel de forma constante, e é por isso que se mantém em circulação durante todo esse tempo, 17 anos. Cumprimento o vereador autor, Bruno César, e parabenizo o jornal A Tribuna Comunitária, na pessoa do senhor Gelder Batista, proprietário. Parabéns. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Antônio Lucena Bonifácio. Eu gostaria, antes do agradecimento do nosso homenageado, também dizer alguma coisa. Talvez seja um momento propício para que eu também possa agradecer, que talvez muitas pessoas não saibam, eu acompanho o jornal do Gelder, Tribuna, desde o seu nascimento. E numa oportunidade, ele democraticamente me convidou para escrever uma coluna no jornal. E logicamente eu não tinha essa habilidade. Mas aceitei o convite porque eu gostaria de colocar algumas coisas, né, aquilo que eu acreditava. E para mim, foi uma experiência muito gratificante que me forçou a pensar, me forçou a questionar, me forçou a colocar aquilo que cada um de nós temos que fazer, de colocar a nossa forma de pensar, para que as pessoas possam analisar. Então eu quero agradecer aqui de público essa oportunidade que eu tive, né, nesse período, que fui um dos colaboradores do jornal A Tribuna. E parabenizar, né, logicamente, a moção que é feita pelo novo vereador, com merecimento. E isso que o novo vereador Valdir falou. A importância do rádio, da televisão, mas eu vejo a importância maior do órgão escrito, que as pessoas têm que ter o costume de ler. Então, parabéns, seu Gelder, e fica aqui meu agradecimento por todo esse tempo que eu tive a oportunidade de estar colaborando com o jornal. Obrigado. Algum outro vereador? Eduardo? Vamos falar um pouco emocionado, porque eu estou em Brotas, graças ao seu Gelder. Eu cheguei em Brotas dia 1º de novembro de 2001. Trabalhei no Tribuna há 6 anos. Graças a Deus saí pela porta que eu entrei. Nós trabalhamos 6 anos juntos, até o Bruno na época trabalhou com a gente. E eu só tenho a agradecer, pedir a Deus que continue abençoando o senhor, que dê saúde. E que foi um prazer muito grande, e esse carinho que eu tenho é de filho para pai. Parabéns. E agora eu gostaria de convidar o nobre amigo, seu Gelder Batista, para... Pode usar a tribuna, pode ficar à vontade. Senhor presidente, Bruno César, primeiro secretário Cláudio Gonçalves, segundo secretário Júlio Lourenção Neto, que
completam a mesa diretora. Nobres pares que formam o plenário desta Câmara Municipal, vereador Valdir Esgolon, Mirinho, Fred, Modesto, Luiz, Zé Américo, Eduardo e professor Sucena. Eu confesso a todos vocês que eu estou extremamente emocionado, honrado e muito feliz. Eu quero agradecer, eu quero que essa noite seja de agradecimentos. Então, primeiramente eu cumprimento a todos e cumprimento também a todos os senhores e a senhorita que ocupam a galeria dessa Casa de Leis. Cumprimento também a todos os que acompanham esta sessão através da internet e aos que acompanharão amanhã através das ondas da Rádio Brotense. Eu estou bastante emocionado e muito feliz. Esta emoção eu quero dividir com minha mulher, Dirce, e com meu filhinho, Gelder Júnior, que me acompanha desde os 10 anos de idade, quando nós imprimimos a nossa primeira edição do jornal Tribuna Comunitária. Está lembrado? Mas eu quero que esta noite seja de agradecimento. Eu agradeço Bruno César, autor da propositura. Agradeço a todos os vereadores que aprovaram por unanimidade esta moção, que muito me honra e que vai enriquecer sobremaneira o currículo do jornal Tribuna Comunitária. O jornal, ele é um meio de comunicação, conforme já foi dito, escrito. As palavras voam, a escrita fica, por isso tem que se tomar muito cuidado naquilo que faz. Há pouco o professor Sucena me falou que foi um dos colaboradores. Reitero o convite para você fazer parte. Eu só não permito que nas páginas do meu jornal se cause alguma polêmica ou ofenda alguma pessoa. Isso eu não permito. Eu jamais escrevi no meu jornal algo que denegrisse a imagem de alguém. Isso eu não faço. Mas o jornal está com as páginas abertas para todos aqueles que quiserem escrever. Será uma satisfação enorme. Eu agradeço e a todos os articulistas do Jornal Tribuna, que não são poucos, e são do maior respeito. E eu aproveito e agradeço a pessoa do doutor Pedro de Almeida Nogueira, um dos colunistas e que fez questão absoluta de estar presente nessa noite e acompanhar este evento. Agradeço. E agradeço também, principalmente, a todos os assinantes e leitores do Jornal Tribuna, porque sem eles o jornal simplesmente não existiria, porque não haveria razão para existir. Portanto, meus senhores, meu tempo de falar na tribuna já passou há muito tempo. Agradeço a todos. Muito obrigado. Convidar o senhor Jânio para vir aqui na frente para a gente tirar uma foto, os vereadores também.
Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a 34ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas. Lembrando a todos que a próxima sessão ordinária será no dia 3 de novembro, na terça-feira, em virtude do feriado, do dia 2. E lembro também às vossas excelências que a pauta vai ser fechada na quarta-feira, essa semana. Então, as proposituras que tiver que ser feito até na quarta-feira. Amanhã, às 9 horas, como já está nessa casa o plano diretor, o projeto de lei que trata do plano diretor, amanhã tem uma reunião às 9 horas da manhã para se falar a respeito do plano diretor, então estão todos convidados, vereadores, para participar. Amanhã estou viajando, presidente. Ficam todos convidados, quem puder vir, fica o convite e depois procurem saber com os vereadores. Uma boa noite a todos.